Porque o verde é proibido dentro do Corinthians. Tá aqui, pai. O cara vem de verde aqui no Corinthians, tá de sacanagem. Tem hoje ninguém de verde aqui não, né? Vocês podiam não vir de verde aqui, né? Nas coletivas do Corinthians. Seria bem legal. Fala, rapaziada, meu nome é Henrique Vieira e hoje eu vou explicar pra vocês todo o contexto histórico dessa rivalidade tão forte do nosso futebol, que com certeza todo mundo aqui conhece, mas poucos sabem a real motivação de tudo isso. Então pega uma pipoca ou um amendoim e vem comigo entender a maior e a mais antiga rivalidade da história de São Paulo. Com certeza uma das mais fortes do Brasil e eu arrisco a dizer que uma das principais do mundo. Fundado em 1910, o Corinthians sempre teve como identidade essa parada de ser o time do povo. Uma vez que ele foi fundado para suprir uma representação que estava muito em falta na época, já que quase todos os grupos sociais de São Paulo na época tinham um clube para chamar de seu. Como por exemplo, os colonos alemães, que tinham o Germania ali como representatividade. E os ingleses, por sua vez, também tinham o Mackenzie. Até mesmo os paulistas, que eram ali de elite, que tinham mais dinheiro, também tinham um time para representá-los, que no caso era o paulistano. Porém a classe operária e os menos favorecidos ali socialmente não tinham nenhum time para chamar de seu naquele momento da história. Lembrando que esse era o contexto só da cidade de São Paulo na época, até porque o futebol não era tão popular e também o meio não era tão globalizado. Então obviamente na década de 1910 o futebol ainda era um esporte da elite. Então os mais pobres, por mais que eles quisessem gostar, eles tinham pouquíssimo acesso ao esporte. Então, diante desse contexto e com vontade de fazer parte desse novo movimento esportivo que estava crescendo aqui, que no dia 1º de setembro, 5 operários resolveram criar o seu próprio time, fazendo ali a sua própria representação. Então, assim nasceu o Corinthians. E é nesse momento que você deve estar se perguntando o que a fundação do Corinthians tem a ver com a rivalidade entre os dois. E é aqui que eu te respondo, cara. Tem tudo a ver. Isso porque 4 anos depois da sua fundação, já em 1914, o Corinthians acabou enfrentando uma perda considerável de sócios, já que os italianos que eram associados ao Corinthians acabaram saindo em debandada do clube. E o motivo? Estava sendo fundado um clube em São Paulo exclusivamente de representação italiana, um tal de Palestra Itália. Então, obviamente, para eles fazia mais sentido fazer parte de algo que representava diretamente a Itália do que ficar em um clube sem nenhuma representação de nacionalidade específica. Porém, é bom lembrar aqui que para o Corinthians isso não foi visto como um problema, até porque estava crescendo o futebol em São Paulo e meio que isso era bom para todo mundo. Afinal, quanto mais times, mais o esporte se populariza e mais pessoas vêm para o futebol. Então, como uma forma de contribuir com o crescimento do esporte, o Corinthians inclusive chegou a emprestar 5 jogadores para o Palestra poder realizar sua primeira partida na história. Então assim foi o início das duas equipes, muito mais na base da cooperação do que da disputa em si. Então nesse climinha amigável, o Corinthians, o Palestra Itália e o Paulistano cresceram juntos e se tornaram verdadeiras potências. Chegaram inclusive a formar o que ficou conhecido na época como o Trio de Ferro. Afinal, eram eles que disputavam no topo de todos os campeonatos entre 1917 e 1925. Agora, durante a década de 1920, o futebol passava por uma mudança realmente impactante na sua história. Era hora de deixar o amadorismo de lado e passar a ser um esporte realmente profissional. O Corinthians e o Palestra abraçaram essa ideia de se profissionalizar, inclusive até passaram a pagar salário para os seus jogadores, coisa que uns anos atrás não era nem cogitado. Na real, até existia uma remuneração quando o time estava muito interessado em ter um jogador, mas era algo meio que escondido, até mesmo para não ter que pagar todo mundo também. E essa prática de pagar os jogadores escondidos ficou conhecida como amadorismo marrom. Apesar do Corinthians e do Palestra começarem a pagar salário para seus jogadores e se profissionalizar cada dia mais, o paulistano não gostou nem um pouco dessa ideia. Ele ainda defendia o amadorismo, afinal dessa forma era mais fácil manter os clubes mais tradicionais e antigos no topo. E assim eles se isolavam na liderança de tudo, como sempre foi. Isso porque com a profissionalização, times menores poderiam só oferecer um salário melhor para os jogadores e assim eles teriam elencos mais competitivos. Para vocês terem uma ideia, o paulistano chegou inclusive a acusar Corinthians e Palestra de seduzir jogadores com pagamento, coisa que o clube ainda se recusava a fazer, mas se recusava muito entre aspas. Lembra da parte do amadorismo marrom? Então, o paulistano era mestre nisso. Então, por essa discordância com a profissionalização do futebol, o paulistano acabou se afastando de Corinthians e Palestra. E juntando com algumas crises internas, acabou culminando no seu afastamento oficial de todas as ligas em 1929, deixando agora sim todo o protagonismo só para Corinthians e Palestra. Agora os dois eram isoladamente os maiores clubes do estado. Os jogos entre Palestra Itália e Corinthians tinham muito mais atenção do público e consequentemente atraíam mais renda, o que indiscutivelmente fez com que o time se enfrentassem mais e mais vezes e obviamente decidissem mais campeonatos e assim rivalizassem cada vez mais.
Beleza, agora já entendemos que por se enfrentarem várias vezes e disputarem muitas finais, eles naturalmente acabaram virando rivais. Mas é só isso? Todo esse ódio vem só disso? Não. Obviamente tudo isso forma uma rivalidade inicial ali, mas isso não é motivo para você cobrir o jacaré do seu boné da Lacoste antes de entrar no estádio, ou ser expulso da torcida porque acabou entrando com um tênis que tinha um cadarço verde. A rivalidade virou algo sério para as torcidas algumas décadas depois, mais especificamente no dia 28 de abril de 1969. Nessa época, o Corinthians estava bem no meio da sua maior crise da história, sem ganhar nenhum título de expressão há 15 anos, mas as coisas em 69 pareciam que iam mudar. Afinal, o Corinthians era líder do Campeonato Paulista, o principal campeonato na época. Fora que já tinha ganhado todos os clássicos até ali, então meio que o título era só uma questão de tempo. Porém, no dia 28 de abril, um grave acidente de carro colocaria fim nessa esperança. E talvez até mesmo na vontade dos jogadores de querer disputar alguma coisa. O ponto esquerdo é Eduardo e o lateral direito Lidu, que eram dois dos principais jogadores do elenco naquele campeonato, acabaram infelizmente falecendo num terrível acidente de carro. E a morte desses jogadores foi um balde de água fria, não só no elenco do Corinthians, mas em toda a cidade de São Paulo. Na cidade de Campinas, o público respeitosamente perfilado, os jogadores no centro do campo, os jogadores em suas posições perfilados também, prestam a respeitosa homenagem de saudade àqueles que foram atletas tão briosos, tão valentes em defesa do nosso futebol. Lidu e Eduardo, homenagem que é de todos nós, do futebol do Brasil, que militamos no futebol, que os vimos e que aprendemos a admirá-los em defesa de suas carreiras profissionais. É o sentido toque de silêncio na despedida do futebol, aqueles que souberam dignificá-lo na sua luta. Para vocês terem uma ideia do tamanho da comoção popular, o velório dos jogadores foi aberto ao público no Parque São Jorge e contou com a presença de 30 mil pessoas. Então só pela quantidade de pessoas presentes já dá para ter uma ideia da comoção que foi para a galera naquela época. E é dessa tragédia que nasce a verdadeira repulsa do torcedor corintiano pelo Palmeiras. Afinal, apesar dessa triste perda, o campeonato precisava continuar e o Corinthians ainda era o líder. Porém agora o seu elenco contava com 2 jogadores a menos. E para repor essas infelizes perdas, o Corinthians foi até a federação pedir para inscrever novos jogadores, já que de acordo com as regras, jogadores novos não poderiam ser inscritos após o início do campeonato. Porém, o Corinthians ainda assim foi pedir que se abrisse uma exceção, afinal era uma situação extrema. E depois de muita conversa, a federação decidiu que seria realizada uma votação com todos os clubes. E se todos assim concordassem, o Corinthians poderia inscrever novos jogadores de reposição. Mas quando ela disse todos, eram todos mesmo. Essa votação aconteceu em ordem alfabética. Todos os clubes se compadeceram com a situação e acharam de bom tom abrir essa exceção para o Corinthians inscrever seus novos jogadores, até chegar na letra P. O Palmeiras resolveu ser a única exceção e disse não para o Corinthians. Decidiu ali que o Corinthians teria que jogar com o elenco que tinha. Atitude essa que revoltou todo mundo. Até mesmo os jornais da época repercutiram essa negativa do Palmeiras como uma atitude cruel. É óbvio que o presidente do Corinthians acabou se revoltando, deu várias entrevistas, xingou, esculachou o Palmeiras de todas as formas que ele conseguiu. E em uma dessas entrevistas acabou se referindo ao presidente do Palmeiras como porco. Entrevista essa que foi uma das responsáveis por popularizar o apelido que eles usam até hoje. Mas voltando à votação, como ela deveria ser unânime e o Palmeiras foi o primeiro a negar, o Corinthians acabou seguindo o campeonato com o elenco que tinha. Exatamente, com 2 jogadores a menos no elenco, inclusive 2 titulares. Então é óbvio que isso faria muita falta. Mas além de ter jogadores a menos, o que mais pesaria para esse Corinthians é o fato dos jogadores terem perdido 2 dos seus companheiros, e isso com certeza deve ter impactado no rendimento deles. Afinal de contas, continuar um campeonato depois de perder 2 companheiros de equipe deve ser difícil demais. Bom, com isso é de se esperar que o Corinthians perdesse e perdeu todas as partidas que aconteceram na sequência desse acidente. E acabou inclusive perdendo esse título que já estava encaminhado. Título esse que acabou ficando com o Santos, que tinha um tal de Pelé jogando por lá. Após tudo isso, o Corinthians ainda amargou mais 7 anos sem nenhum título expressivo. Sofrimento esse que acabou em 77, com aquele título paulista em cima da Ponte Preta, que teve aquele gol do Basílio. Vamos pro pedaço, Zé Maria, confusão na boca do gol, tentou o Basílio de cabeça, tentou o Basílio. Essa atitude do Palmeiras pode ter sido inteligente do ponto de vista esportivo, mas causou uma repulsa eterna no seu rival. Rival esse que lá no início cedeu metade do time
para possibilitar que a primeira partida deles acontecesse, que desde os primeiros passos da sua criação resolveu apoiar, ao invés de boicotar ou tentar prejudicar. E é por isso que nos dias de hoje o verde não é visto como a cor da inveja para o corintiano. O verde para o corintiano é a cor da vergonha, da ingratidão e da traição. E é esse o verdadeiro motivo do verde ser totalmente proibido em qualquer coisa que envolva o Corinthians.